Bem-vindo de volta. Estamos conversando sobre experiências clínicas de morte, experiências de quase morte. As pessoas veem o que significa, quais são os significados que extraímos dessas experiências. Obviamente, todo mundo vê a luz da qual estamos falando. O fato é que você atravessa o túnel e vê a luz, e as pessoas em todo o mundo a caracterizam como Muhammad, Jesus, Maria, alguém bem geralmente vem de sua persuasão religiosa. A questão é, quem é essa luz? Poderia ser de acordo com o que Dave Hunter está dizendo, isso poderia ser um engano? Agora, seria interessante se alguém pensa que existe o mal no mundo. Aqui está o que eu perguntei à doutora Elizabeth Kubler-Ross, quando ela estava no programa. Eu disse, qual a força de personagem maligno no universo? Você diz, sim, existe o mal lá fora. Houve Hitler, houve Mussolini, percebemos que há o mal no mundo. E eu disse, bem, deixe esse espírito maligno, essa personalidade maligna que está por aí ser malvado. Qual malvado você acha que ele é? Isso é muito ruim, porque olhe para todas as coisas difíceis que temos em nosso mundo. E eu disse, bem, dê um passo adiante e ele será tão malvado que lhe daria uma boa experiência, porque Kubler-Ross teve uma ótima experiência extracorpórea com Raymond Moody e com outros. O fato é que ele lhe daria uma ótima experiência extracorpórea, uma cura física completa, porque ele teve uma cura física completa. E fez tudo isso, e fez você se sentir maravilhoso enquanto vive, com o objetivo final de realmente enganá-lo para amaldiçoar sua alma para sempre. E eu lembro que ela parou, e ela disse que ele não é tão mau. E agora essa é a questão. Há algo que me lembre da sua experiência com essas experiências clínicas de morte que fale sobre esse engano que pode ou não estar acontecendo? Sim. Na verdade, um sujeito que foi baleado no peito 3 vezes por um travesti e ele bateu nela e na ambulância ele teve uma experiência que foi linda. Enquanto eu estava entrevistando, essa foi uma das entrevistas atrasadas. Eu odeio fazer entrevistas atrasadas. O que eu estava fazendo, Deus comete erros? Ele estava questionando a adequação. Ele teve uma boa experiência, revisitou tudo que ele tinha, todas as coisas boas, mas ele estava se perguntando por que eu estava lá. Sim, porque ele matou 2 pessoas em um estacionamento, 1 ou 2 anos antes. Ele diz que é tudo compaixão, tudo é perdão, tudo é luz. Puxa, eu fiz isso da primeira vez. E ele estava pensando em reencarnação também. Por essa era a única coisa que ele acreditava. Quando você estava em Philip Downer, você mencionou isso das 2 luzes, de uma luz com base bíblica para o que você estava dizendo. Refresque minha memória. Bem, Cristo diz que ele é a luz. E Satanás também diz que é luz, ou portador de luz, que ele é a luz. Qual é a luz que eles viram? Poderia ter visto uma ou qualquer uma outra. A maioria das religiões, a luz. Então, que luz eles viram? Se sim, qual é a verdadeira luz? E se todas essas experiências se referem à interpretação, não apenas à análise estatística e coleta, mas o que isso significa? Quem é a verdadeira luz? Dr. Maurice Williams Jobs, acho que as experiências de quase morte, sua ilustração como Kubler-Ross é muito importante, porque a questão é se o mal é aquele. Então, a quase morte positiva é uma experiência que pode carregar mais bagagem do que muitas pessoas suspeitam. E quando você olha para a experiência de quase morte, você sabe que temos que compô-la. As pessoas que vão para a luz, às vezes têm a percepção de que esse Deus, número 1, é impessoal no mundo e é o conhecimento, e não o pecado.
Seus pecados já estão perdoados. Número 3, universalismo. Todos que morreram serão salvos e estarão com Deus em um lugar de felicidade para sempre. Número 4, o desenvolvimento de habilidades psíquicas geralmente acontece após esta experiência. Uma crença em reencarnação e coisas assim. Então temos que encontrar um padrão para julgar a experiência de quase morte. E a experiência que você sabe que eles são uma dúzia. Eles acontecem em todo mundo. Tem todos os tipos de pontos de vista conflitantes em uma cosmovisão. E você tem que ir além do reino da experiência e descobrir qual é a autoridade pela qual julgá-las. Se você olhar para a profunda experiência de quase morte e examiná-la biblicamente, você descobrirá que essa coisa não pode ser de Deus por uma série de razões pelas quais a percepção intuitiva da mensagem na experiência de quase morte é que devemos levar uma vida boa, uma vida positiva para ter mais amor. Mas não é isso que levará um indivíduo ao céu. Biblicamente falando, você tem que acreditar em Jesus Cristo. Então até o bem pode ser algo que é usado para propósitos malignos em um sentido oculto. E eu acho que sobre crianças, sim, bem, traga isso à tona. Como você vê isso te atinge? E as crianças de 2 a 11 anos, onde está o mal nelas? Se elas viram a luz, onde está o mal nelas? Elas estavam nos guiarões até a Bíblia? Diz que as crianças nos guiará. Eu acredito nisso. E quando eles voltaram, me contaram o que eles viram. Eles viram a luz e acreditam que estão indo para lá. Onde está o mal? Como pode ser ruim? Essa é uma boa pergunta. E você tem que olhar para o número 1. Deus ama as crianças. Jesus disse, não permita que as crianças não venham até mim, porque delas é o reino de Deus. Deus protege as crianças, mas há casos registrados, tanto na Bíblia, de uma criança endemonizada, quanto na literatura parapsicológica e psíquica, de crianças demonizadas. Então, em alguns, eu diria que a maioria das crianças tem experiências positivas e que Deus as protege, mas tem a haver uma compreensão de que existe uma idade de responsabilidade. E se uma pessoa se envolveu com o ocultismo, nesse quadro, crianças, por causa da influência de seus pais, isso pode causar uma abertura de engano espírita em suas próprias vidas. Você diria isso para uma mãe cujo filho está morrendo? Ah, acho que seu filho tem um mal, ou há mal aí. Esta mulher criou esse bebê e ela está morrendo, e você vai dizer isso a ela? Nesses últimos momentos você não gostaria de dar a ela? Sim, acho que você tem uma grande responsabilidade de dizer às crianças, seja elas quem forem, quantos anos ela tem, se fizerem uma escolha consciente, para onde vão, basta seguir a luz. Só estou lhe dizendo que eu teria muito cuidado, e quando Jesus diz que Ele é a verdadeira luz, Ele é a única luz. Então devemos dizer a Ele que, em outras palavras, vou ofendê-lo. Você disse, diga às crianças, Jesus, certo? Suponha que essa pessoa seja da fé judaica e eles estão prontos para morrer. Vou convertê-los nos últimos momentos? Se for uma questão de onde eles passarão a eternidade, você deveria. Ah, e como você poderia dizer isso para uma pessoa que criou seus filhos na fé judaica? E então direi, Jesus, quando estiver segurando esta criança neste mundo cruel e que eles são cristãos e seguiram a verdade? Não, certo. A vida é verdadeira. Tanto faz. Não posso mencionar que abracei todas as religiões naquele momento, porque naquele momento específico, quando estou com aqueles pais, não vou convertê-los a Jesus ou a Buda, ou o que quer que eu aceite naquele momento específico. Eles precisam de todo o amor que puderem obter. Sou a pessoa clínica. Sua religião pertence a eles antes que eles me deixem pensar. Todas as luzes são... Nem todas as luzes são, mas a vida diz a verdade. Sim, eu concordo. O amor dirá a você que você vê o amor. O que Deus fez com aquela criança e a luz depende dele. Nós somos interpretados o que é essa luz. Pode ser bom, seja o que for. Aquela criança é responsável. Nunca vi um caso infernal em um paciente pediátrico infantil. Tudo bem, teremos que resolver isso, e acho que na próxima semana iremos dedicá-lo ao fato de que
essa área de crianças, porque se há algum lugar que vai arrancar seu coração, é lidar com crianças que estão morrendo. E este tem sido o seu reduto. E com isso você tem trabalhado. Queremos ouvir algumas dessas histórias. Dr. Wildon, você começou isso, então que tal o gabinete para mim? Acho que precisamos dar uma boa olhada no que realmente está envolvendo na experiência de quase morte. Tanto da perspectiva do ocultismo, historicamente, quanto de uma perspectiva bíblica. Se você olha para a experiência, apesar de sua bondade, e não estou dizendo que ela não tenha um impacto positivo na vida das pessoas, estou dizendo que há mais envolvidos nessa experiência do que se encontra à primeira vista. A experiência como um todo confirma um ponto de vista mediúnico da vida após a morte. Agora, biblicamente, e a mediunicidade é algo que Deus condenou como uma abominação para ele. Então temos que perguntar qual é a fonte última da experiência. O que temos a fazer é estabelecer um padrão de critérios. E ainda precisamos, vamos lá, o que eu espero que você junte-se a nós na próxima semana. E falaremos sobre o que você diz às crianças que estão sofrendo de câncer, de leucemia. E algumas dessas pessoas lidaram com essa situação. Falaremos sobre isso na próxima semana. Espero que você se junte a nós.